Olá, saudações a todos vocês. A aula de hoje é sobre algumas aplicações de equações diferenciais de primeira ordem. Eu sou a professora Jocelaine, da UTF-PR Campus Toledo. Lembram que na aula 1 nós vimos alguns exemplos bem rápidos de casos onde as equações diferenciais podem ser encontradas? E na aula 2 nós resolvemos duas aplicações, o modelo de Malthus e o modelo logístico. São dois modelos de crescimento populacional que naquele momento era possível a gente fazer a resolução. De acordo com o desenvolvimento dos métodos, o desenvolvimento da disciplina, a gente aprendeu outros métodos para resolver outros tipos de equações diferenciais, o que nos permite, neste momento, resolver outros problemas de equações envolvendo equações diferenciais. Então, o primeiro problema que nós vamos ver na aula de hoje é o conhecido problema de misturas, tá? Então, a gente vai ver outros exemplos além deste, e esse é um problema bem característico de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Com esta caracterização que é dada aqui na aplicação 1, tá? Então, o primeiro exemplo consiste de um tanque que contém 20 kg de sal dissolvidos em 5.000 litros de água. Água salgada com 0,03 kg de sal por litro entra no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. A solução é misturada completamente e sai do tanque a mesma taxa, ou seja, a taxa que entrou é a mesma taxa que vai sair, tá? A taxa da quantidade de água que entra e sai, tá? Qual é a quantidade de sal que permanece no tanque, depois de meia hora? Então, nós precisamos saber qual é a quantidade de sal que permanece no tanque. Essa é a nossa a função incógnita do nosso problema, tá? Então, para a gente conseguir resolver um problema de aplicação como este, a primeira coisa, nós precisamos definir as variáveis do problema, tá? Definir as variáveis, obter algumas informações importantes para a gente conseguir estabelecer qual é a equação governante deste problema. A equação governante deste problema é uma equação diferencial ordinária de primeira ordem. E aí depois vocês vão ver que ela é uma equação bem conhecida que vocês já sabem resolver, tá? Mas a questão é que em problemas de modelagem, a equação diferencial ela não vai ser dada diretamente para você, tá? Você vai ter que pegar o problema e do problema conseguir obter qual é a equação diferencial. Obtendo a equação diferencial, você verifica qual é a característica dela, se ela é linear, se ela é separável, se ela é exata, se ela é homogênea, que são os itens que nós vimos aqui que nós vimos até o momento, tá? E de acordo com a classificação dela, você aplica o método que você já conhece, tá? Então, como nós temos aqui um tanque que a quantidade de sal está variando ao longo do tempo, uma das variáveis nossas é o tempo, tá? Então, o tempo aqui vai ser dado em minutos, porque é isso que está acontecendo aqui no exercício, tá? A taxa aqui é por minuto, então o nosso T aqui vai estar em minutos, tá? Y de T, nós vamos definir como a quantidade de sal em quilogramas, porque é assim que o exercício está dando, em quilogramas, tá? Depois de T minutos. Então, isso é exatamente o que nós queremos descobrir, ó, a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora, tá? A função y de t, ela vai te dar a quantidade de sal depois de t minutos, ou seja, basta você me dizer quem é o t, que eu te digo qual é a quantidade de sal que tem dentro do tanque, tá? O problema em específico pergunta depois de meia hora, mas para saber depois de meia hora, você tem que saber qual que é a função, tá? Outra informação extremamente importante é a taxa de variação da quantidade de sal no tanque. Se y de t é a quantidade de sal, então dy dt é a taxa de variação da quantidade de sal, bem conhecido da gente lá das derivadas, tá? Outra informação importante é que, inicialmente, o tanque possui 20 kg de sal dissolvidos em 5.000 litros de água, tá? E essa informação está aqui, ó. Y no tempo zero, quando t é zero, é 20, ou seja, tinha 20 kg de sal dentro do tanque que contém 5.000 litros de água, tá? E nós queremos descobrir, então, o y quando t vale 30, que é depois de meia hora, ou seja, qual é a concentração de sal na água depois que se passarem 30 minutos.
certo? Então, essas informações que estão aqui, gente, todas elas estão aqui no problema, tá? Nós só evidenciamos as informações do problema. Para construir a equação diferencial que representa este problema, precisamos entender as informações disponíveis no exercício, tá? Uma informação importante, ó, a taxa de variação de sal dentro do tanque é dada por a taxa de entrada menos a taxa de saída. Ó, a taxa, né, a taxa de variação da quantidade de sal que é dada por essa expressão aqui dentro do tanque, ela vai ser dada pela taxa de entrada menos a taxa de saída, tá? A questão é que neste exercício, a taxa de entrada, né, a taxa de entrada não, a taxa com que a água sai é a mesma com que a água entra, tá? Mas não a concentração, né? Isso é diferente, tá? Então, nós temos que calcular a taxa de entrada e a taxa de saída. A taxa de entrada é dada por, no exercício, está dizendo que entram, ó, 0,03 kg de sal entra no tanque a uma taxa de 25 litros por minuto. Então, eu escrevi essa informação aqui, ó, tá? E fazendo as multiplicações aqui, cancelando L, né, com litro, vai sobrar essa expressão que nós temos aqui, tá? 0,75 kg por minuto. É isso que está entrando no tanque, tá? Por minuto, quantidade de sal por minuto, tá? A taxa de saída, para a gente determinar a taxa de saída, a gente precisa fazer duas considerações, tá? Perceba que a quantidade de água que entra é a mesma quantidade que sai, tá? Então, o tanque, ele permanece com 5.000 litros, né? E a concentração de sal no tempo T, né? Ela vai depender aí do Y de T, né? Vai depender da quantidade de sal que tem dentro desse tanque. Os 5.000 litros permanece o mesmo, mas a quantidade de sal lá dentro, isso aqui está mudando. Porque está entrando água salgada, mistura completamente e aí sai água salgada. Só que a concentração que entra não é a mesma concentração que sai. O que entra igual ao que sai é a quantidade de água. Entra 25 litros por minuto e sai 25 litros por minuto. Por isso que o tanque permanece sempre com 5.000 litros de água, tá? Como a água sai a uma taxa de 25 litros por minuto, a taxa de saída é dada por a concentração de sal dentro do tanque vezes a taxa, né, vezes a taxa que está saindo de água. Veja que a expressão é muito parecida com a taxa de entrada e a taxa de saída, né? Só que aqui nós tínhamos já a concentração que está entrando no tanque. E aqui nós não temos, porque entra esta concentração, se mistura com o que já tinha de sal dentro do tanque, forma uma nova concentração que nós não sabemos quem é, dividido pela quantidade de litros que tem dentro do tanque, tá? Então, nós não sabemos qual que é a concentração de sal que tem dentro do tanque e também não sabemos a concentração que sai, tá? É exatamente essa concentração que nós queremos descobrir, tá? Cancelando litro com litro aqui, né? Fazendo as continhas, nós vamos obter, então, que a quantidade de água que sai, né? Nós vamos utilizar essa expressão aqui, né? A taxa de saída, então, é dada pela concentração de sal dentro do tanque, divididos por 200, né? Quilograma por minuto, tá? Então, nós temos a taxa de entrada e temos a taxa de saída. Agora, é voltar lá naquela expressão anterior e substituir a taxa de entrada e substituir a taxa de saída. Então, nós temos essa expressão aqui, tá? Daqui para cá, o que eu fiz foi só reorganizar, tá? Não fiz nada de diferente, ó, dy dt é igual isso aqui, ó. Então, dy dt é igual, eu só tirei as unidades aqui, gente, para não confundir a equação diferencial, tá? Mas daqui para cá eu só tirei as unidades e tirei esse termo aqui, porque este termo aqui está representado por isso aqui, tá? Então, y, a variação da quantidade de sal em relação ao tempo, que é o que está sendo dado por isso aqui, vai ser igual a essa expressão aqui, tá? Fazendo o MMC, nós obtemos essa expressão aqui, tá? E nessa última expressão aqui, a gente consegue perceber que é uma equação diferencial separável. Você passa o 150 menos y para cá, o dt para lá, e você tem uma IDO, uma equação diferencial separável, tá? Tendo uma equação diferencial separável, você vai integrar ambos os lados, um em relação a y e outro em relação a x, tá? Essa integral aqui é uma integração por substituição, tem que chamar isso aqui de u, né?
e o DU vai estar aqui em cima, exceto pelo sinal, por isso que tem um sinal de menos aqui na frente, tá? Então vai ficar menos o ln do denominador aqui, tá? Aqui é uma integral, eu coloquei aqui em relação a x, mas não é, em relação a t, né? Porque a variável aqui é o tempo, tá? Mas aqui eu já coloquei certo o tempo, então a integral aqui em relação a t, tá? Então, 1 sobre 200 integral em relação a t é t vezes 1 sobre 200 mais a constante de integração. Como nós temos uma condição inicial, diz que no tanque, no tempo zero, tem 20 kg de sal dissolvidos em 5.000 litros de água, né? Então nós vamos utilizar a condição inicial para encontrar quem que é essa constante de integração. Né? Quando t é zero, o y vale 20. Então é só você substituir aqui, você vai encontrar o valor da constante, que é menos ln de 130. Pega essa constante e substitui lá em cima, temos essa expressão aqui, tá? O que nós fizemos daqui para cá foi só mudança de sinal, multiplicamos por menos 1, tá? E agora, como temos ln, nós queremos y de t, que é a concentração de sal dentro do tanque, o que a gente vai fazer é aplicar a exponencial, né? Resultando, então, já peguei aplicando a exponencial aqui, fica 150 menos y de t, eu já reorganizei a expressão, obtendo essa expressão que está aqui, tá? Então, essa é a expressão que me dá a concentração de sal dentro do tanque no decorrer do tempo. Basta você me falar um tempo, né? E eu vou te dizer qual é a concentração de sal depois de 30 minutos, depois de 1 hora, depois de 2 horas, tá? Bom, nós queremos descobrir o y de 30, né? Ou seja, quando t vale 30, né? Quando você substituir t igual a 30 aqui, você vai verificar que depois de 30 minutos, a concentração de sal dentro do tanque passou de 20 kg de sal para 38,1 kg de sal por litro, tá? Então, inicialmente você tinha 20 kg de sal dissolvidos em 5.000 litros de água e depois de 30 minutos você tem 38,1 quilos, né? Você tem quase o dobro aí de sal dentro do tanque, tá? O que isso significa? Né? É muito importante você interpretar o resultado de um problema, né? De uma aplicação, tá? Como a concentração de sal no tanque aumentou, né? Era 20, agora passou para 38, significa que a quantidade de sal que está entrando é maior do que a quantidade de sal que está saindo, né? Se você olhar, você vai ver que está entrando bastante sal, né? Olha aqui, ó. Está entrando 0,75 kg de sal por minuto. É uma quantidade bem grande de sal que está aumentando, né? Depois de 30 minutos, a quantidade de sal quase que dobrou lá dentro do tanque, tá? Então, este é o primeiro probleminha de aplicação de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? O segundo problema trata-se de um circuito, tá? Eu vou colocar aqui as descrições, a lei de Kirchhoff, tanto para o circuito RC quanto o RL, tá? Um circuito envolvendo capacitor e resistor, e aqui indutor e resistor, tá? Então, vou ler aqui as informações primeiro a respeito da lei de Kirchhoff para esses dois casos aqui, depois a gente pensa ali em específico nesse problema, tá? Então, considerando um circuito resistor-indutor, para um circuito em série contendo apenas um resistor e um indutor, a segunda lei de Kirchhoff estabelece que a soma das quedas de voltagem no indutor, que é dado por essa expressão aqui, e no resistor, I, que é a corrente vezes o R, I é a corrente, tá? E R é o resistor, é igual à voltagem aplicada no circuito. Obtém-se, então, uma EDO linear para a corrente. Então, nós temos aqui o indutor vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, mais o resistor vezes a corrente é igual a essa voltagem aqui aplicada no circuito. Então, nós temos aqui a equação diferencial ordinária de primeira ordem, que representa um circuito resistor-indutor, tá? De forma bastante análoga, nós temos a equação diferencial para um circuito resistor-capacitor.
em que a queda de voltagem em um capacitor é dada por a carga dividido por C, onde Q de T é a carga no capacitor C, tá? Assim, para um circuito em série contendo apenas um resistor R e um capacitor C, a segunda lei de Kirchhoff estabelece que. Então, eu tenho o resistor vezes a corrente, mais 1 sobre C, Q de T, que é o que nós temos aqui, isso vai ser igual a E de T, tá? Que é a voltagem aplicada no circuito, tá? A corrente, ela tem uma relação com a carga, tá? A derivada da carga em relação ao tempo é igual à corrente, tá? Então, essa é a relação aqui diferencial, né, entre a carga e a corrente, tá? Substituindo, então, este I, que é a corrente aqui, substituindo pela derivada da carga em relação ao tempo, então, nós temos que R vezes a derivada da carga em relação ao tempo é igual a 1 sobre C, vezes 1, né, sobre a capacitância, vezes a carga, que é igual a voltagem aplicada no circuito, tá? Então, essas informações vocês podem verificar um pouco melhor com um professor de física ou num livro de física que envolve esses elementos aqui, de circuito RL e RC, ok? Então, você tem esta aplicação trata então de uma força eletromotriz de 100 volts que é aplicada no circuito resistor-capacitor, no qual a resistência é de 20 ohms e a capacitância é de 10 na menos 4 farad. E eu quero que você encontre a carga no capacitor se a carga no tempo t igual a zero é igual a zero. E também quero que você encontre a corrente. Então, são duas coisas que você precisa encontrar aí, tá? Então, nós estamos no caso do circuito RC, resistor-capacitor. Portanto, nós temos essa equação diferencial aqui, tá? Descobrindo a carga, você pode voltar lá, derivar a carga e encontrar a corrente, certo? Então, vamos aplicar os itens do exercício aqui para a expressãozinha que representa a equação diferencial que representa um circuito RC, tá? Então, nós temos que a voltagem aplicada, então, é de 100 volts, uma resistência de 100 ohms e a capacitância aqui 10 na menos 4, eu esqueci de colocar a unidade, que é farad, conforme está escrito lá em cima, tá? Então, vamos substituir todos esses elementos na equação diferencial. Tem a equação diferencial aqui, né? Substituir todos os elementos aqui e trata-se, fazendo simplificações, né? Passei o 200 dividindo aqui, trata-se de uma EDO de primeira ordem linear. Portanto, ela pode ser resolvida pelo fator integrante, tá? O fator integrante aqui é o 50, né? Então, 50t, integral de 50 em relação a t. Peguei o fator integrante, multipliquei aquela EDO lá em cima, tá? Multipliquei a EDO aqui pelo fator integrante, e na 50t, obtendo essa expressão que está aqui, ó, tá? Daqui para cá, eu sei que o lado esquerdo se transforma na regra de produto entre o fator integrante e a carga, que no caso é a variável dependente, né? E aí daqui para cá eu já passei a integral, tá? Então, a integral da derivada fornece o próprio argumento e eu preciso integrar essa parte aqui, ó, tá? Essa integral aqui é bem simples, é uma integração por substituição. Você chama o U de 50t e aí você já tem essa expressão que está aqui, tá? O E elevado na 50t, ele tem que passar dividindo todos os elementos aqui, tá? Temos uma condição inicial, diz que a carga no tempo zero vale zero, então eu volto aqui e substituo. Quando eu faço essa substituição, essa minha constante de integração fica valendo 1 sobre 100. Tá? Então, eu fiz as continhas e chegou lá em 1 sobre 100. Conseguindo, então, o valor de C1, volta lá, eu tenho a minha expressão aqui que é dada pela carga, né? Eu tenho a minha função que representa a carga que está circulando aí no meu sistema com o passar do tempo, tá? Então, essa é uma das perguntas que eu queria saber. Encontre a carga no capacitor e também eu quero saber a corrente, tá? E eu não fiz a corrente, esqueci de fazer. Depois eu faço no PDF, tá? Para encontrar a corrente, o que você precisa fazer é derivar, né? A corrente é a derivada da carga em
em relação ao tempo. Então, você vai derivar essa expressão aqui, tá? A derivada da subtração é a subtração das derivadas, né? É só você derivar 1 sobre 100 vezes a derivada disso, menos a derivada deste aqui, tá? A derivada de 1 é 0, menos a derivada de e elevado na menos 50t é regra da cadeia, né? Então, o menos 50 passa multiplicando aqui, vai ficar mais 50 sobre 100, então vai ficar 1 meio vezes e elevado na menos 50t. Essa aqui é a expressão para corrente. Depois eu faço no PDF e recoloco lá no Moodle, tá? Próxima aplicação, a gente também não conhecia ainda, a gente não fez lá no início, mas agora nós temos condições de fazer, tá? E depois vai ter um outro exercício, tá, gente? Envolvendo o circuito RL, tá? Então, é só pegar essa expressão aqui e você e os elementos que forem dados no exercício você consegue resolver, tá? Fizemos aqui para o circuito RC. Então, vamos ver agora a próxima aplicação, que trata sobre a lei do resfriamento de Newton. Então, quando um bolo é retirado do forno, sua temperatura é 300 graus Fahrenheit. 3 minutos mais tarde é 200. Quanto tempo levará para o bolo resfriar até a temperatura ambiente de 70 graus Fahrenheit? Então, para eu poder saber quanto tempo vai demorar para o bolo chegar na temperatura ambiente, eu tenho que saber qual que é a função que descreve a temperatura do bolo ao longo do tempo, né? Se eu não tiver a função que descreve a temperatura, como é que eu vou conseguir explicar, né? Como é que eu vou conseguir dizer quanto tempo o bolo vai demorar para resfriar até a temperatura ambiente, tá? Então, nessa aplicação, o que está envolvido é a lei do resfriamento de Newton. Ela diz que a taxa de variação da temperatura, T maiúsculo, de um corpo em relação à temperatura ambiente é proporcional a T menos a temperatura, né, do corpo menos a temperatura ambiente, tá? Então, ó, a variação da temperatura de um corpo, é proporcional à temperatura do corpo menos a temperatura ambiente. Então, está representada por essa expressão que está aqui, ó, tá? Existem algumas informações importantes no exercício que vão permitir eu determinar as constantes aí que aparecem na hora que eu for integrar a minha equação diferencial, na hora que eu for resolver a equação diferencial, tá? Então, nós temos no exercício que quando o bolo é retirado do forno, a sua temperatura é 300, né? Ou seja, eu vou começar a contar a temperatura, né? O bolo resfriando no momento que eu tiro ele do forno, né? Antes de tirar do forno, eu não vou contar a temperatura, eu vou só contar no primeiro minuto que eu tirar ele dentro do forno, tá? Então, tá dizendo no problema que no tempo igual a 0, logo que eu tirei ele do forno, a temperatura era 300 graus Fahrenheit. E eu medi 3 minutos depois e já estava 200. E a temperatura ambiente disse no exercício que é 70 graus Fahrenheit. Tá? Então, eu vou pegar essas informações, as que forem necessárias agora, eu vou substituir na equação diferencial. A única necessária neste momento é a temperatura ambiente, que é 70. Tá? Essa EDO aqui é uma EDO de primeira ordem e separável, né? Veja que eu já fiz a separação aqui e já apliquei a integral, tá? A integral deste termo aqui é 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, é o ln, e a derivada de kt, aqui eu coloquei um sinal de menos, mas ele não existe, tá? Então, tem que acertar lá depois. Ele existiria se eu tivesse considerado que a temperatura está diminuindo, mas eu não fiz essa consideração aqui, tá? Então, só não tem sinal de menos, veja que já ele não está lá, tá? Então, não tem esse sinal de menos aqui, tá? K em relação a T é KT, e aqui temos a constante de integração, né, que veio de ambas as integrais, tá? O que eu fiz aqui foi passar a exponencial, né? Ficou T menos 70, eu já passei o 70 para o outro lado, com a operação inversa, ficou E elevado na KT, e E elevado na C na C1 é outra constante que eu chamei de Czinho, que está aqui, tá? É uma outra constante, E elevado na C1. Agora eu vou começar, veja que eu tenho duas constantes aqui, ó. C, que é a constante de integração, e K,
que é a constante de resfriamento aí, né? O quanto que tá, quão rápido esse bolo está resfriando, tá? Isso aqui vai depender do material, né? Você sabe que um bolo tem uma certa taxa de resfriamento. E dependendo do bolo, né? Faça a experiência, por exemplo, com um bolo de chocolate, né? E depois você pega um brownie, por exemplo, né? Ou você pegar um bolo de fubá. Você vai ver que a taxa de resfriamento de um brownie é diferente da taxa de resfriamento de um bolo de fubá, por exemplo. O bolo de fubá ele resfria mais rápido. O brownie ele resfria mais devagar porque ele é mais denso, né? Então cada material tem uma taxa diferente de resfriamento, tá? É a mesma coisa que você pegar uma barra de metal e uma barra de cimento, né? Quem que vai resfriar mais rápido ou esquentar mais rápido, né? Então cada material tem um K diferente, uma taxa de aquecimento ou resfriamento diferente. E o C é a constante de integração. Então, este primeiro informação que foi dada no exercício, ele permite você determinar a constante de integração. Quando o t vale zero, o t minúsculo, né, o tempo vale zero, o t maior vale, o t maiúsculo, né, vale 300. Então, foi isso que eu utilizei aqui. 300 vai ser igual a 70 mais c vezes e elevado a zero. Então, o meu c, constante de integração, é 230. Eu volto lá e substituo aqui no lugar. Tenho a minha expressão para a temperatura ao longo do tempo. Falta determinar essa constante de proporcionalidade, que diz quão rápido um corpo está esfriando ou aquecendo, tá? Isso aqui vale tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento, tá? A gente diz lei do resfriamento de Newton, mas ela vale para o aquecimento também, tá? Então, uma outra informação dada no exercício é que a temperatura no tempo t igual a 3, né, depois de 3 minutos que você tirou o bolo do forno, ele já estava a 200 graus Fahrenheit. Tá? Então, a gente consegue determinar a constante de integração K. Basta você substituir aqui. O t vai ficar, o t maiúsculo, né, é 200 e o t tempo é 3. Né? Então, por isso que ficou K vezes 3 aqui. Você encontra a constante de integração menos 0,19 e você volta lá no K e substitui. Então, você tem aqui a lei da função, né? Você tem a solução da equação diferencial. Se você quiser saber, né, depois de 20 minutos, qual é a temperatura do bolo, basta você substituir T igual a 20 e você vai descobrir qual que é a temperatura do bolo depois de 20 minutos, tá? Mas o exercício, ele faz outra pergunta, tá? Quanto tempo levará o bolo para resfriar até a temperatura ambiente de 70 graus? Para responder essa pergunta, é necessário aplicar o limite, né? Porque ela vai tendendo, né, até chegar na temperatura ambiente. Então, quando a gente aplicar o limite nessa expressão aqui, a gente vai ver que aproximadamente, né, até chegar lá na temperatura ambiente bem certinha, vai levar aproximadamente 70 minutos. A gente sabe que 70 minutos é bastante, né? Mais de uma hora. E dependendo com quem você está, o bolo não vai demorar nem 30 minutos, né, para ser consumido, né? Então, nem vai chegar na temperatura ambiente, né? Depende de quem está consumindo aí o bolo, nem vai dar tempo de chegar na temperatura ambiente. É o caso aqui de casa. Então, para você saber num tempo qualquer, basta você substituir aqui, tá? Eu precisei aplicar o limite aqui, porque a pergunta é quanto tempo demora para chegar na temperatura ambiente, tá? Então, por isso que eu precisei aplicar o limite neste caso aqui. Mas se você quiser saber T de 20, você vai saber qual que é a temperatura do bolo, ok? Próxima aplicação, trata-se aí de crescimento populacional. Esse já é conhecido da gente, né? Então, vamos lá, ó, que foi visto lá na aula 2. Né? Uma cultura tem inicialmente P0 bactérias. É a quantidade de bactérias que tem lá numa certa cultura, num certo ambiente. Em uma hora, o número medido de bactérias é de 3 meios de P0, já aumentou consideravelmente. Né? Se a taxa de crescimento for proporcional ao número de bactérias presente no instante T, que eu vou chamar de P de T, determine o tempo necessário para triplicar o número de bactérias. Tá? Então, percebe que em uma hora, você já tem 3 meios de P0. Né? Quanto tempo vai demorar para triplicar, né, 3 vezes P0? Essa que é a pergunta. Tá? Então, temos aqui um caso de crescimento populacional e sempre é importante definir as variáveis.
Então, T é a variável tempo. P de T eu vou chamar a população de bactérias. A condição inicial diz que não é P de 0 igual a 0 aqui. É P de 0 aplicado no T igual a 0, é P0, tá? Eu coloquei 0, mas não é P0, tá? Porque tem inicialmente P0 bactérias, então aqui é P0, não 0, tá? Em 1 hora, né, depois de 1 hora, você já tem 3 meios da quantidade inicial, 3 meios de P0. E o problema diz, então, que a taxa de crescimento é proporcional, né? A taxa de variação da população em relação ao tempo é proporcional à população presente no tempo t, que é o que nós temos aqui. Proporcional, temos aqui a constante de proporcionalidade, que depende do tipo de elemento que você está falando, do tipo de indivíduo, né? Se K for de bactérias, ele tem uma certa dimensão. Se for de elefantes, tem uma outra dimensão. Se for de formigas, tem um outro tamanho, né? Se for de baratas, tem outro tamanho, tá? Então, o K depende da população que você está falando. E nós queremos, então, o tempo, né? Quanto tempo vai demorar para que a população seja 3 vezes o tamanho inicial que é dado por P0, tá? Então, a equação diferencial que modela esse problema aqui, ela pode ser resolvida por separação de variáveis. Veja que daqui para cá eu já fiz a separação de variáveis e apliquei a integração, tá? 1 sobre o argumento vezes a derivada do argumento, quando a gente integra é o ln do argumento, kt, e aqui a constante de integração que representa a constante aí dos dois lados. Apliquei exponencial e eu tenho então essa expressão aqui, tá? Usando que a condição inicial, carreguei o mesmo erro aqui, tá? Usando a condição inicial que P0, P aplicada em 0 é P0, tá? Tanto que eu coloquei aqui certinho, tá? É P0. Encontraremos a constante de integração C1, tá? Então, tem que ser 1. Se eu aplicar aqui P de 0 igual a 0, a gente vai encontrar que a constante de integração é P0. Que é a constante C aqui, não a constante C1, tá? Então, P de T, a população, depois de um certo tempo, é dado pela população inicial, que é P0, e elevado na KT. Nós temos mais uma informação. Temos que no tempo igual a 1, né, depois de 1 hora, eu já tinha 3 meios de P0. Então, com isso, a gente consegue determinar a constante de proporcionalidade, né, que aí depende aí do tipo de indivíduo que você está falando, né? Então, quando T é 1, a gente vai substituir no lugar do T, a gente substituiu 1, por isso que o T sumiu daqui, tá? Porque o T é igual a 1, ó. E P de 1 é 3 meios de P0, 3 meios da população inicial. Inicialmente você tinha P0. P0, gente, significa a população no tempo zero, ou seja, essa população começou com 10 indivíduos, começou com 5, com 50, com 1000, tá? Para não colocar um número fixo, eu chamei de P0, mas poderia pensar aí no número fixo, tá? Eu passo o P0 dividindo, cancelo, né? Para tirar o E daqui, eu tenho que aplicar o LN, por isso que apareceu daqui para cá, apareceu o LN, tá? Então, é bom vocês abrirem essas continhas aqui, vai ficar LN de 3 meios, que é 0,4055, eu volto na minha expressão e substituo no lugar do K. Então, eu tenho a expressão aqui, tá? Aí a pergunta é, quando que P de T, para qual tempo, o P vai triplicar, né? Então, no lugar do P de T, eu vou colocar 3P0, porque eu quero que triplique, né? 3 vezes a população inicial. Fazendo os cancelamentos que são possíveis aqui, a gente chega aqui, a população inicial de bactérias, ela vai triplicar depois de 2 horas e 43 minutos, tá? Porque o T é 2,71, né? Você tem que passar isso aqui para horas e minutos, então 2 horas e 43 minutos, tá? Eu coloquei mais uns exercícios aqui que são análogos aos exercícios anteriores, tá? Então, isso aqui fica para vocês, acredito que tem até o 8, fica como exercício para vocês resolverem, tá?